Boa noite, pessoal. Vamos dar início ao webinar sobre integração de intercambistas nas escolas. Queria começar agradecendo a Paty, né, que assim como eu, que na verdade aceitou o meu convite, né, para a gente facilitar esse trabalho, né, esse webinar. A Paty é nossa treinadora nacional, qualificada, ela pode se apresentar daqui a pouquinho melhor, mas ela também faz parte do grupo de parcerias educacionais que eu coordeno e faz parte do nosso objetivo, né, desse grupo, trabalhar, né, com o restante dos voluntários e fomentar com todos os comitês e voluntários em geral, que vocês façam atividades, né, com intercambistas e com as escolas, né, fomentando realmente uma aproximação substancial, né, com as escolas e que seja uma parceria efetiva, né? Então, a gente aproveitou esse time, né, de que os intercambistas estão acabando de chegar, então acho que ainda dá tempo de vocês, enquanto voluntários, se articularem com as escolas para realizar atividades de integração ou até mesmo para entender quem é conselheiro, né? Entender os momentos pelos quais os intercambistas estão passando e que possam dar suporte, né, a esses intercambistas de uma maneira para que eles aproveitem a experiência e possam também agregar, né, tanto para a escola como para a família. Mas, nesse caso desse webinar, a gente vai tentar trazer um pouco dicas e conteúdos, né, que podem ajudar vocês nesse sentido. Então, só para me apresentar um pouco, meu nome é Juliana Paranhos, e eu sou consultora de parcerias educacionais, então toda a dúvida ou questão que vocês tenham, né, quem não me conhece ainda, podem entrar em contato comigo lá na SE. E a Paty também, enquanto que tem bastante experiência, também está sempre à disposição. Convido a Paty para falar um pouquinho sobre ela, o que você quiser, Paty. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia Mello, eu sou voluntária do FGS já faz aí mais de 10 anos, parei de contar. Queria agradecer a Ju pelo convite, está sendo bem legal pensar nesse webinar, assim, em como ajudar vocês a discutir um pouco e a repensar como a gente integra os estudantes nas escolas. Queria agradecer muito a participação de todo mundo. Acho que vai ser um webinar bem rico, principalmente se a gente conseguir trocar algumas experiências. A gente tem um grupo bem múltiplo, assim. Então, tem pessoas bem experientes no FS, tem pessoas mais novas. Então, acho que trocar essas experiências vai ser bem legal, assim. Tanto os antigos falarem um pouco para a gente o que já tem feito, já tem funcionado, como as pessoas novas trazendo inovação e um pensamento de fora e ideias que possam aí trazer coisas diferentes do que a gente já vem pensando, né? Então, enfim, eu trabalho no FS já faz algum tempinho, assim, eu trabalho com treinamentos, essencialmente, hoje, mas também agora estou no grupo de parcerias educacionais, que está sendo bem interessante, assim, para a gente realmente pensar em como é que a gente envolve mais a escola nesse processo do FS, porque ao longo dos anos a gente viu que a gente deixou eles um pouco de lado, né? E a gente quer justamente poder trazer eles para perto de nós, porque a gente sabe que sem eles a experiência não acontece e eles têm muito a aprender com essa experiência também. Então, enfim, acho que vai ser bem, bem legal. Obrigada mesmo por a presença de todo mundo e obrigada, Ju, por todo o esforço em fazer esse webinar acontecer. Ótimo. E também eu queria deixar claro que, se vocês não estiverem ouvindo ou tiver algum problema, podem falar aqui no bate-papo ou levantar a mãozinha. Não sei se vocês estão familiarizados com a plataforma, mas qualquer coisa podem interromper a gente, tá? E eu agora vou tentar habilitar o áudio de vocês para ouvir um pouquinho de cada um.
assim, bem brevemente, assim, o nome de vocês, o comitê e o que é que vocês fazem no comitê, enfim, o que vocês quiserem falar sobre a atuação de vocês e como vocês esperam usar isso, né, esse webinar para a experiência de vocês, tá? Vou tentar desabilitar. Eu vou digitar esses 4 itens, então, só aqui no chat, daí vocês podem seguir a ordem, a apresentação, para não esquecer nenhum detalhe. Ótimo, Paty. Eu habilitei o som do Denis. Denis, você consegue falar rapidinho para a gente? Consigo, boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim. Tá. É porque eu estou dirigindo, ouvindo o webinar, então também é complicado. Eu sou do Comitê Campo Grande, sou presidente do comitê, estou como conselheiro também. Estou há pouco tempo na SF, que acredito que essas experiências, trocar essas experiências pode agregar muito no meu conhecimento na condução do comitê e de todo o ciclo agora. Ótimo, obrigada, Denis. E deixa eu ver agora quem está na sequência. Estou tentando ativar o som do Johnny. Johnny, você consegue falar? Rapidinho? Sim, consigo. Perfeito, obrigada. Então, eu sou o Johnny, sou do Comitê Manaus, sou presidente, e eu vou participar do webinar mais para conhecer, porque a minha colega que está participando, a Cristina Pinho, ela é a conselheira da nossa intercambista que chegou semana passada. Mas eu vou acompanhar o webinar. Ótimo, obrigada, Johnny. Deixa eu tentar ativar o da Cristina, então, para a gente já seguir. Eu habilitei para a Cristina, não sei se você está sem microfone. Se você tiver sem microfone, pode digitar para a gente, tá, Cristina? Mas a gente já sabe um pouco de você, que você é conselheira, é de Manaus. Pelo Johnny a gente sabe um pouco. Não consegui habilitar o som para Cristina. Vou tentar habilitar o da Bel. Boa noite, eu sou Bel da PAN, sou DR e sou conselheira regional e estou com 2 estudantes no meu comitê, Comitê NEWAC. Muito obrigada, Bel. A gente já foi de Manaus, de Campo Grande, NEWAC, estamos bem representados geograficamente. Estamos aqui no Rio e lá em Porto Alegre também, né? Quem mais? Tem a Grace lá de Cruz Alta, deixa eu tentar ver se eu consigo liberar o som da Grace. Oi, boa noite, posso falar, Ju? Claro, o microfone está contigo. Sou Graciela, da região Exu, Cruz Alta, sou presidente do comitê e estou aqui para escutar e aprender, Ju. Ótimo, obrigada, Bel. Obrigada, Grace. Acabei de ler aqui o comentário da Ruth, ela está sem som e imagem, mas consegue ouvir a gente, e ela é do Comitê Blumenau, está atuando na área de envio, já foi família hospedeira e vai ser conselheira nesse ciclo. Então, espero que você aproveite bastante, Ruth. Deixa eu ver quem mais. Quem mais ainda não falou? Pessoal, tem uma mãozinha aí na caixa de controle de vocês. Se quiserem falar, a gente já falou isso, mas vou repetir. Ou que a gente está esquecendo alguém, por favor, avisem. Ótimo. Temos o Ed Carlos.
A Claudineide falou aqui pra gente, Neide Ilhéus. Você também tá sem microfone, Neide? Mas bem-vinda, espero que aproveite também. Então a gente tá agora com o som do Ed Carlos ativado. Quer falar um pouquinho sobre você pra gente, Ed Carlos? Rapidinho? Não consigo te escutar. De repente você escreve pra gente aqui no chat. De Carlos e de Manaus mas também, né, Johnny? Obrigada. Temos o Guigo conectado agora. Quer falar um pouquinho pra gente, Guigo? Olá, gente, tudo bem? O que você quer que eu fale? Só dar um oi? Fala um pouco sobre o que é que você faz no FS. Pronto. Então, eu sou parte do grupo de treinadores e membro do GD, que é o grupo de desenvolvimento. De maneira geral, o que eu faço no FS é me preocupar com os voluntários. Me preocupando em elaborar treinamentos, preocupando em saber quais são as demandas para construir novos projetos que possam visibilizar e possam formar esses voluntários. E eu sou do Comitê de Porto Alegre, também ajudo um pouco localmente com orientações, e é isso. Ótimo. Sua presença aqui vai ajudar a gente também a trazer um pouco dessa sua experiência para a discussão. Muito legal. Obrigada por estar presente aqui, tão querido sempre. Acho que foi, né? Eu estou esquecendo de alguém, acho que não. Acho que não conseguiram falar porque estão sem microfone mesmo, mas vocês já se apresentaram pelo chat. Então temos bastante gente aqui de Manaus. Temos uma representatividade bem boa, assim, né? Geográfica e também de atuação. Temos gente a nível nacional, regional e local. E como a Paty falou também, gente há mais tempo e gente que está chegando agora. Então, sintam-se todos bem-vindos e vamos, né, dar início à parte, né, mais da agenda para que a gente pretende falar hoje. A gente pretende não estender muito. Nossa ideia é ir até às 8h30, né, durando, no caso, 1 hora. Vamos tentar fazer nesse tempo. Mas a gente vai tratar um pouco dessa parte de integração relacionada com o funcionamento dos grupos, né, em termos teóricos e como eles se dão também na prática. A Paty vai trazer um pouco de alguns conteúdos de ASL que podem nos ajudar a entender melhor essa parte de integração e adaptação de intercambistas. E, por fim, a gente vai falar um pouco de algumas dicas e ideias de atividades que a gente pode fazer efetivamente nas escolas e com as turmas, enfim, e com professores, para justamente auxiliar nesse processo de adaptação e de integração, tá? E é isso. Essa parte que eu escrevi aqui, a importância de facilitarmos uma boa integração na escola, é justamente porque está no plural e porque a gente, para que o intercambista se sinta à vontade e tenha condições de se adaptar e de conseguir se desenvolver enquanto cidadão global localmente, né, ele precisa ter o apoio principalmente dos voluntários, né, que no caso de vocês estando aqui buscando aprender, buscando trocar ideias e isso já indica que a gente está nesse pensamento e buscando realmente ter uma qualidade no nosso programa, né, diferente de outros agências, enfim, que
que não tem esse mecanismo, né, de orientação e de suporte ao intercambista. Além disso, ele precisa também estar integrado, né, precisa ter um apoio da família hospedeira, mas na escola o intercambista ele vai precisar de um apoio dos educadores, né, da coordenação, de toda a equipe pedagógica, de todos os professores que vão estar no dia a dia com eles e dos colegas de turma. Então, essa integração precisa basicamente de que todas as pessoas estejam envolvidas e que saibam mais ou menos o que é que qual é a nossa missão, qual é o nosso objetivo com o intercâmbio, que é aquele objetivo educacional. Então, a gente sabe que os grupos, né, na teoria, a gente tem algumas teorias que explicam que existem fases, né, dos grupos, e justamente os intercambistas eles chegam, por exemplo, numa turma, digamos, e aquela turma já pode estar já vivenciando, né, em convivência por, sei lá, 2 anos ou até mais. Então, para o intercambista, ele vai estar na fase de integração mesmo, de entrosamento, digamos, que é aquela fase inicial. Então, a turma pode estar em uma outra fase, que já se conhece, já é unida, e tem alguns grupinhos específicos naquela turma. Então, o voluntário, o conselheiro, ou o voluntário que apoia a escola, se ele chega na escola, apresenta um intercambista, ou tem uma aproximação, ele pode facilitar com que o intercambista passe dessa fase de entrosamento inicial até uma fase mais adaptada mesmo, né? Uma fase em que ele se sinta parte daquela turma. Então, com os professores, isso funciona. Mais para frente a gente vai falar um pouco do como a gente faz isso, mas eu só quis trazer isso daqui para que a gente tenha essa ideia de que muitas vezes tem esse timing, né, do intercambista tá chegando num momento em que, como a gente, por exemplo, a gente tem alguns conceitos de endogrupo e exogrupo, por exemplo. Quem nunca, por exemplo, participava de um grupo, sei lá, no trabalho, na escola, ou até da família mesmo, e, por exemplo, alguém viajou, aquele grupo fica diferente. Ou então, chegou alguém que não fazia parte daquele grupo, né? Você está no trabalho, digamos, e tem um novo colega de trabalho. O grupo se reorganiza. Então, é a mesma coisa quando chega um intercambista. Então, por exemplo, a escola pode ter recebido outros intercambistas, e aí pode acontecer a expectativa daquela turma, de que ele seja igual, ou que ele seja parecido com aquele outro intercambista, ou, enfim, existem várias variáveis, vários condicionamentos que podem afetar essa integração de uma forma positiva ou negativa. E aí nós, como voluntários, pessoas que vão estar acompanhando essa experiência, temos que estar atentos a isso e ajudar aquele intercambista nessa situação. Acho que era basicamente isso que eu queria trazer, essa parte de grupos, mas se vocês tiverem dúvidas, podem anotar e a gente bate um papo sobre isso mais para o final, tá? Não sei se a Paty quer acrescentar alguma coisa dessa parte. Não, tudo certo. Tá bom? Então a gente separou alguns conteúdos de ACL, porque o nosso objetivo é falar sobre essa facilitação da integração do intercambista na escola, e algumas teorias nos ajudam a trabalhar isso, né? Hoje, nesse webinar, a gente vai focar nessas duas aqui, que são estilos de comunicação e modelos de adaptação cultural, porque tem muito a ver com esse tema, né, com esse tópico. Mas existem tantos outros que estão disponíveis no OCA e até no nosso site, e que eu convido vocês a depois darem uma olhada, e até depois, se quiserem tirar dúvidas por e-mail com a gente, né, comigo, com a Paty, até com o Guigo, que está presente, e que também é bem familiarizado com essa questão de conteúdos de interculturalidade, tá? E como ações que a gente pode desenvolver, eu listei essas 4, porque acho que elas juntas formam, dão
são bem robustas, né? Porque as orientações para os intercambistas, para as famílias e para as escolas, os treinamentos para os voluntários, os treinamentos para os professores, né, sobre interculturalidade, algumas oficinas de integração que podem ser feitas com professores ou com os colegas da turma, e o acompanhamento ao longo da experiência. Eu acho que, tendo esses 4 elementos, a gente acompanha e auxilia esse processo de integração de uma forma bem leve e a longo prazo, né? Então, eu vou passar para o próximo slide, que a Paty vai trazer um pouco dessa parte de teoria de ICL e como ela pode nos ajudar, tá? Tá. Ju, tu pode só voltar um pouquinho no slide anterior, por favor? Claro. Então, assim, por que a gente está pensando esses conteúdos, tá, pessoal? Só para vocês entenderem o contexto em que essa imagem, que eu acho que é bem completa, aparece. São todas as coisas que, enfim, a gente pensou que circulam nesse contexto de estudante, escola, que a gente poderia dar conta nesse webinar e que, enfim, de alguma maneira podem ajudar vocês. Então, o que acontece? Quando a gente sabe que vocês têm vários níveis de AFS, alguns de vocês estão há mais tempo, outros há menos tempo, e a gente está pensando em coisas que podem ajudar todo mundo. Então, algumas coisas que eu vou falar a partir de agora, elas podem ser repetitivas para alguns de vocês, que já fizeram vários treinamentos, que já viram várias teorias, e para alguns de vocês podem ser megas novidades que, tipo, a Patrícia falou e eu não entendi bolhufas, porque eu nunca vi uma coisa dessas na vida. Então, desculpa para quem vai ficar repetitivo, mas é sempre bom rever. E, por favor, se alguém ficar confuso ou for muita novidade, vai perguntando ali no chat, que à medida que vierem perguntas, de repente a Ju vai lendo e aí eu vou respondendo. Vocês podem me interromper. Eu acho que guardar pergunta para o final não funciona muito comigo, porque eu, enfim, me perco no raciocínio. Então, interrompa o meu raciocínio que eu vou respondendo à medida que vocês forem falando. Então, quando a gente pensou nesses conteúdos, a gente pensou em coisas que podem ajudar vocês imediatamente. Em que sentido? Primeiro, na relação do estudante com a escola e com vocês. Então, nesse tripé de como vocês vão se relacionar com a escola e com o estudante. E também em conteúdos que vocês podem passar para a escola. A gente sabe que nem todo mundo é treinador e a nossa intenção nem é essa. Mas a gente sabe que tem coisas que a gente precisa educar a escola para entender. E esses conteúdos de ICL, eles podem ajudar a escola a entender um monte de coisas se eles estiverem bem informados, né? E a vantagem é que é um conhecimento que é novo para a escola, muitas vezes. Os professores, a equipe da escola, eles são sedentos de conhecimento, então quando a gente transmite essas coisas para eles, eles se sentem mais equipados para lidar com os desafios que ter um estudante lá dentro pode oferecer. E a nossa ideia, depois, ao final, spoiler aqui, ao final do webinar, a gente vai querer passar para vocês algumas LSOs que têm esses conteúdos como parte, para que vocês possam pensar em atividades na escola que contem com a transmissão do conhecimento desses conteúdos de ICL que eu vou passar para vocês aqui. Então, a ideia é, além de preparar vocês pessoalmente para lidar com isso através desses conteúdos, vocês poderem transmitir esses conteúdos para a escola depois, se vocês se acharem capacitados para isso, se vocês acharem que é oportuno fazer isso dentro da escola. Certo? Pode passar, Ju. Então, a gente tem várias teorias sobre aprendizagem intercultural, né? Isso que significa ICL. E uma dessas teorias é sobre estilos de comunicação. Então, qual é a ideia dos estilos de comunicação? A gente entende que cada cultura tem uma maneira diferente de se comunicar, tem uma maneira diferente de transmitir informação, de dizer o que quer, como quer, quando quer, enfim. Então, a ideia da teoria dos estilos de comunicação do Edward Hall é falar um pouco sobre como a gente se comunica dentro de cada cultura e por que isso muitas vezes pode gerar um choque cultural. Por que a gente acha que é importante falar isso para a escola?
Porque a escola, quando ela é nova na UFS, mesmo se ela já hospedou antes, a tendência é a escola reproduzir os modelos de cultura que aquela cidade, aquele país, no caso nosso Brasil, reproduz. E muitas vezes a gente recebe um estudante de uma cultura completamente diferente e que vai reproduzir modelos de comunicação diferente. E muitas vezes vai ficar aquela coisa meio estranha de não explicou direito o que queria, ou o estudante comunicou algo que a escola não entendeu. Enfim, algumas coisas podem gerar erros de interpretação. Então, quando a gente fala de estilos de comunicação, a gente ajuda a pessoa justamente entender como é que o outro está se comunicando e abre uma janela para que a tolerância aconteça de uma maneira mais tranquila, assim, né? Porque aí você entende que, bom, é só a maneira da pessoa expressar aquilo que ela quer. Então, a ideia aqui é que a gente possa pensar algumas, distinguir entre diferentes maneiras de se comunicar, começar a ter uma visão um pouco mais neutra de algumas coisas, e também conseguir responder de uma maneira mais apropriada em contextos em que pode haver algum tipo de choque, algum tipo de conflito, certo? Tudo bem até aí, gente? Eu não vejo, tipo, direito o chat, não sei se as pessoas não estão falando, mas, enfim, agora eu achei. Tudo é novidade pra gente, haha, realmente, eu entendo isso. Mas, enfim, que a novidade seja boa, tá? Bom, então, pode passar. Então, existem alguns elementos quando a gente fala de comunicação. Comunicação não é só falar, tá? Embora no Brasil a gente seja bem tagarela, comunicação vai muito além do simplesmente falar, tá? Comunicação tem a ver com contato visual, tem a ver com como a gente se comunica não verbalmente, né? Então, a gente se comunica com o olhar, a gente se comunica com o tipo de distância física que a gente estabelece com as pessoas com quem a gente está se comunicando, a gente se comunica através do toque. Então, tem várias maneiras diferentes da gente se comunicar. Existe um tipo de comunicação que a gente chama de não verbal, que é essa que vai além das palavras, e tem a comunicação verbal, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, em termos de comunicação não verbal, primeiro, contato visual. Existem culturas em que, se você não olha no olho na hora de falar, você está sendo mal educado. E existem culturas, você pode ser interpretado como se estivesse sendo mal educado, né? E existem culturas em que, se você olhar no olho da pessoa na hora de falar, você está sendo mal educado. Então, essa interpretação, ela é muito relativa. Cada cultura funciona de uma determinada maneira. Existem culturas em que o contato visual depende da tua idade. Se você é um jovem e você está falando com um idoso, você não pode estabelecer contato visual, porque isso é entendido como desrespeito. Existem culturas que, se você olha no olho de alguém, você, né, a pessoa pensa que você está prestando atenção, enfim. Então, normalmente em culturas mais orientais, olhar no olho é uma coisa menos incentivada, né? E culturas mais ocidentais, olhar no olho é uma coisa um pouco mais incentivada. Então, isso não é regra, tá? Estou falando de uma maneira bem generalista aqui, mas é só para a gente entender que, assim, às vezes, talvez um professor venha reclamar que o estudante não olha para ele, né? Isso, às vezes, o professor entenda como o estudante não está prestando atenção na minha aula, né? Não está interessado, quando, na verdade, o estudante só está reproduzindo um modelo de cultura em que aquilo faz parte da maneira como ele assiste a aula, né? Então, é importante a gente mostrar para a escola que até a maneira como a gente se olha é muito relativo. O segundo elemento de comunicação não verbal é a distância física. Então, a gente chama isso de personal bubble, que é a nossa bolha pessoal. É o quão confortável eu fico quando alguém invade o meu espaço, quando alguém se aproxima de mim. Para algumas culturas, quando você está próximo de alguém, significa que você quer chegar perto da pessoa, que você está interessado, que você é amigo. E para algumas pessoas, quanto mais perto você chega, mais invadida a pessoa se sente. Aquilo é muito desconfortável para ela. Culturas mais nórdicas, por exemplo, tem uma bolha pessoal um pouco mais ampla, né? Você precisa dar um pouco mais de espaço para a pessoa. Culturas mais latinas
tendem a ter uma bolha mais estreita, então a pessoa gosta desse contato, dessa proximidade. Isso acontece, inclusive, na maneira como a gente se cumprimenta. Um exemplo mais clássico é aquele estudante que chega, a família quer abraçar ele no primeiro contato, o estudante sai correndo, porque como assim? Né? As pessoas estão querendo me abraçar se elas nem me conhecem. O contrário disso também pode acontecer, né? De você ter uma cultura que tem um limite maior e a pessoa quer chegar abraçando e aí ela se sente menos acolhida porque aquela cultura não recebeu ela da maneira como ela esperava ser recebida fisicamente. Então, a distância física, a maneira como eu cumprimento as pessoas, como eu me aproximo da conversa, também é cultural. E o terceiro ponto, né, que daí já entra de novo nessa questão do abraço, é a questão do toque. Existem maneiras da gente se comunicar que muitas vezes envolvem se encostar, se tocar, e existem culturas que entendem que isso não é apropriado. Né? Como é que eu sei? Tem maneiras de descobrir essas coisas, mas você pode estudar isso conceitualmente, né? Tem modelos de cultura específicas para cada uma dessas comunicações, mas você também pode perguntar para o estudante. Né? E acho que isso é uma coisa que uma das coisas que eu gosto muito de fazer com a escola é quando o estudante chega na escola e a turma recebe, é estabelecer, se você for um facilitador disso, perguntas sobre esse tipo de comunicação. Quer dizer, na sua cultura, quando as pessoas se conhecem pela primeira vez, como é que elas se cumprimentam? Né? Letra A pessoa aperta a mão. Letra B, a pessoa dá um abraço. C, dá um beijinho no ombro. Enfim. Então, a gente nem se dá conta de como é que a gente faz até alguém nos perguntar. Então, uma boa maneira da escola conhecer o estudante, dos colegas conhecerem o estudante, é cada um dividindo um pouco do que costuma fazer. E aí, quando você divide isso, além de ser uma coisa interessante, porque você aprende algo diferente sobre uma cultura diferente, você também aprende como se portar com aquela pessoa de maneira que todo mundo se sinta bem. Podemos seguir? Tudo certo por enquanto? Okay. Silêncio significa tudo certo por enquanto, até que alguém me diga que não significa isso. Pode passar, já. Nos estilos de comunicação verbal, a gente tem alguns tipos de comunicação. Comunicação verbal é como é que eu me expresso através das palavras, certo? Existem maneiras de eu explicar aquilo que eu quero dizer. O primeiro contraste que a gente mostra é a comunicação linear versus circular. Como é que é uma comunicação linear? É aquela pessoa que vai direto ao ponto, né? Eu chego aqui, eu quero explicar um determinado conteúdo, eu quero explicar alguma coisa sobre mim, sei lá. E aí eu vou lá e digo, meu nome é Patrícia, eu sou da UFS há tanto tempo e eu tô aqui para aprender cada vez mais e mais. E é isso. Né? Então, quer dizer, eu expliquei linearmente aquilo que eu vim fazer. Outras pessoas, elas têm um jeito menos direto de contar aquilo que elas estão falando. Algumas pessoas preferem dizer, pois é, minha inspiração na UFS sempre foi pensar em cultura, e é por isso que desde 2004 eu me inscrevi nessa instituição para ser voluntário, e isso fez com que eu caminhasse por diversos comitês, e esses comitês foram muito ricos na minha aprendizagem. Eu já trabalhei no Comitê Cruz Alta, no Comitê Porto Alegre, no Comitê sei lá onde. Ou seja, eu estou dizendo a mesma coisa, mas eu estou contando uma história e eu estou circulando em torno dessa história e eu estou dando pontos do que eu quero falar através dessa história. Então, isso é uma comunicação mais circular. Para algumas pessoas, uma comunicação linear demais pode soar um pouco fria. E para algumas pessoas, uma comunicação circular pode soar meio tediosa ou cansativa. Então, essas são interpretações que a gente dá para esse tipo de comunicação. E quando o estudante chegar, a escola vai ter uma maneira de comunicar as coisas para ele e ele vai ter uma maneira de comunicar as coisas para a escola. Então, como é que eles vão saber que isso é só uma maneira de se comunicar se a gente não explicar isso para eles? Outro tipo de comunicação verbal são as comunicações de alto contexto versus baixo contexto. Então, as comunicações de alto contexto são aquelas em que a pessoa
consegue captar as informações do meio e consegue extrair um significado disso, mesmo que a comunicação do meio seja algo bem contextual, que você tem que pegar vários sinais diferentes, que você tenha que captar informações meio na nuvem, assim. Então, é uma pessoa que o contexto, ela consegue extrair uma informação do contexto. Enquanto as pessoas de baixo contexto, elas precisam de mais informação, principalmente informação verbal, para conseguir entender alguma coisa. Então, são pessoas que vão precisar, elas não necessariamente vão confiar somente naquilo que elas estão extraindo do contexto, elas precisam que aquilo seja dito diretamente para elas. Algumas pessoas se comunicam mais com foco na tarefa e outras pessoas com foco em relacionamento. O que isso quer dizer? Algumas pessoas primeiro precisam fazer tudo o que elas precisam fazer para depois, sei lá, sair para fazer alguma coisa com os amigos. E outra primeiro precisa fazer todo um jogo de relação, precisa primeiro estabelecer contato para daí conseguir focar numa tarefa. Ou seja, com o que eu primeiro preciso fazer para conseguir terminar alguma atividade? Primeiro eu preciso conhecer as pessoas e aí saber as necessidades de todo mundo e daí partir para a ação. Ou primeiro eu preciso fazer as coisas e depois pensar nessas relações. Existem comunicações mais formais versus aquelas comunicações mais informais. Eu acho que isso fica um pouco mais claro no nosso dia a dia, né? Tem algumas pessoas que têm uma maneira mais oficial de se comunicar e outras pessoas que têm uma maneira mais espontânea, né? Um pouco menos engessada de falar. De novo, para algumas culturas, uma comunicação informal é desrespeito. Para outras culturas, uma comunicação informal quer dizer que você está próximo daquelas pessoas e que você se sente confortável naquele contexto. Então, depende muito de como a cultura vai interpretar aquele tipo de situação. E, por fim, a gente tem comunicações mais individualistas e comunicações mais coletivistas, né? Então, o individualista é aquela pessoa que costuma ou que se sente mais confortável fazendo as coisas por conta própria. Enquanto o coletivista é aquele sujeito que prefere fazer coisas em grupo, enfim. Então, isso depende também de cada pessoa, né? Então, esse estudante, quando ele chegar nessa escola, ele tiver um grupo de amigos, e esse grupo de amigos quiser marcar de estudar, esse grupo de amigos está fazendo algo que é mais coletivista. Mas talvez esse estudante não aprenda porcaria nenhuma estudando em conjunto. Quer me colocar num contexto de aprendizagem, me põe sozinha. Eu sou um exemplo claro de individualismo nesse sentido. Isso não é necessariamente ruim, é como eu aprendo. Se me colocar num grupo de pessoas para discutir um texto, eu não vou entender nada do que aconteceu ali. Porque, para mim, aprender em grupo me confunde. Eu primeiro preciso aprender sozinha. Então, mas se, por exemplo, o meu grupo de amigos não me conhece, não entende isso ainda, eles podem achar que eu sou, sei lá, arrogante, ou que eu sou, enfim, qualquer outra coisa que a gente pensa de pessoas que querem fazer tudo sozinhas. Então, esses erros de interpretação, que são muito baseados na nossa própria cultura, eles podem prejudicar as relações se a gente não tiver clareza de como é que eles funcionam. Pode passar. Está tudo silencioso por enquanto, vou continuar falando por horas e horas, se você deixar. Bom, então, esse é um modelo de adaptação cultural que talvez muitos de vocês já conheçam. É um modelo, o famoso gráfico da experiência, né? Esse modelo foi um dos primeiros modelos que a gente usou na FS, ou pelo menos, não sei se foi o primeiro que a gente usou, mas foi o que a gente usou por mais tempo dentro da FS. É um modelo que fala sobre como é que a pessoa se ajusta a uma vivência intercultural. Então, nesse modelo de gráfico, ele vai contando como é que a pessoa vai se sentindo ao longo do tempo. Então, tudo que está para cima da linha são sensações agradáveis. Tudo que está para baixo da linha são sensações desagradáveis. Então, quando a gente fala de adaptação, neste modelo especificamente,
a gente tem uma pessoa que chega na situação de intercâmbio e é uma pessoa que está feliz, está empolgada, está excitada com aquilo, enfim. E ela passa um tempo nessa empolgação, até que eventualmente ela cansa, né, dessa empolgação, até porque é exaustivo passar por esse tipo de mudança. E aí ela começa a se sentir com saudades da família, ela começa a se sentir cansada, ela começa a querer lembrar de casa, né? Muitas vezes, aí a pessoa já começa a ver que existem diferenças entre as culturas e que ela não está sabendo se ela está satisfeita com essas diferenças. Mas aí ela começa a se aprofundar nas relações e essas relações começam a ficar agradáveis, enfim. Aqui a gente tem uma pergunta perguntando se a gente vai receber esse material. Juto chegou esses slides a gente pode mandar para eles. Sim, sim. E isso está numa das LSOs? Também está com as LSOs. Eu posso mandar para eles as LSOs focadas em cada um desses tópicos, mas as que a gente que eu também vou compartilhar, focada já para a escola, tem um pouco disso, né, de cultura, de gráfico da experiência. Então, eu vou compilar esse material da apresentação, a LSO focada para a escola e aquela mais geral, que eles podem também ter ideias, insights e usar quando eles quando eles quiserem fazer com as escolas. Isso, e bem lembrado, Guigo colocou aqui que a gente tem os handouts desses conteúdos. Então é uma coisa que a gente também pode compartilhar com eles. Tá, então sim, a gente vai disponibilizar tudo isso. E se vocês tiverem dúvidas sobre isso, vocês também podem entrar em contato conosco. A Ju vai mandar os nossos contatos e a gente pode ajudar vocês mais especificamente com outras dúvidas que podem surgir ao longo do tempo. Então, continuando nesse gráfico, o que a gente tem primeiro eu cheguei, eu estava excitado, depois eu fiquei cansado, daí me deu saudade, agora eu estou aprofundando relações, e eu começo a me adaptar, e as relações começam a ser muito agradáveis, eu tenho amigos, eu fico feliz, enfim. Só que, né, nem tudo são flores, e eventualmente eu começo a perceber que as culturas são realmente muito diferentes, e tem coisas que me aborrecem, né, e a gente chama isso de choque cultural. E o choque cultural muitas vezes pode ser desagradável, porque a pessoa começa a não gostar muito daquelas diferenças todas, porque essas diferenças demandam que a gente mude. E essas mudanças podem ser difíceis. E aí, a gente está seguindo aqui um ciclo que começaria no meio do ano, né? Um ciclo de NH. Então, aqui, bem no meio, a gente teria o final do ano. E aí, no final do ano, as pessoas sentem saudade da família, tem aquele clima de Natal, que para algumas pessoas é super divertido, e outros ficam extremamente melancólicos. Então, tem esse momento de fim de ano, enfim, que a pessoa pode ficar um pouco mais para baixo. Mas logo ela vai se recuperando e ela começa a aprender, né? Esse é o momento real, assim, de aprendizagem intercultural mesmo, porque antes era mais lua de mel, né? Então agora, sim, de fato, a pessoa já tem umas aprendizagens mais profundas, ela já entendeu algumas coisas, e aí ela tem esses momentos de maior aprendizagem. Mas aí o tempo passa e a pessoa tem que ir embora, né? Então, nas últimas semanas, a pessoa tende a ficar bem excitada também, não só porque, né, eu tô voltando para casa sem saudade da minha família, mas também porque eu começo a fazer uma avaliação do que eu vivi, muitas vezes essa avaliação é positiva. E aí, claro, termina, né, o intercâmbio em termos de viagem, e aí a gente tem a reentrada do estudante de volta à vida dele normal, né, que nunca mais vai ser normal depois de uma experiência de intercâmbio. Então, esse é o gráfico da experiência tradicional, né? Ele é um gráfico da experiência bem baseado no NH, então ele começa agora com a chegada do estudante, né? Pega o final do ano e aí o início do ano que segue. Então, é um gráfico que a gente usou por muitos anos na UFS, porque, a nossa demanda sempre foi muito maior no NH do que no SH, e dois, porque ele parecia descrever boa parte dos nossos estudantes, quando a gente mostrava isso para eles, eles diziam, nossa, realmente a minha vida foi muito parecida com isso que vocês estão mostrando. Porém, contudo, todavia, pode passar, Ju, a gente começou a perceber algumas coisas. Número 1, nem só as demandas de NH conseguem dar conta de tudo que a gente faz no FS, e a gente tem demandas de SH que não seguem esse fluxo,
porque não segue esse calendário, né? Então o fim do ano não fica no meio da experiência, ele fica no final da experiência. E também porque muitos estudantes olhavam para a gente e diziam: isso não tem nada a ver com o que eu vivi. Eu vivi coisas muito diferentes disso e esse gráfico não me representa absolutamente. E vocês sabem que quando adolescentes sentem que algo não representa eles não aprendem muito com isso. Então a gente começou a verificar quais eram as outras possibilidades de gráficos de experiência. E uma coisa que a gente costumava fazer muito nas orientações era pedir para o estudante desenhar o seu próprio gráfico. E observando esses gráficos, a gente encontrou outros modelos que também explicam experiências interculturais. Então, existe um modelo de transição, que a gente chama, que é um modelo em que a pessoa vai para cima e para baixo, como ondas, assim. São curvas de adaptação, como a gente chama, em que a pessoa, a princípio, né, no início da experiência, tem algumas aprendizagens positivas, algumas aprendizagens negativas, a pessoa tem que entender algumas coisas, tem que abandonar outras coisas para entender aquelas coisas novas. Depois a pessoa tem momentos em que ela tem o que a gente chama de zona de neutralidade, em que você não necessariamente vai entender muitas coisas, ou que você vai ficar numa condição de humor um pouco mais estável, e não necessariamente com aqueles picos que a gente via no outro gráfico. E depois tem um outro momento, que são novos começos e enfim, a maneira como as pessoas entendem que essa experiência representou para elas, né? E o que elas vão transformar da vida delas com isso, né? Então, esse modelo ele fala sobre quanto de importância a pessoa dá para essas aprendizagens e para o que ela viveu, versus o quanto de tempo ela ficou nessa experiência. A gente tem outro modelo, que é que a gente chama de modelo de crescimento e adaptação pelo estresse, que é um modelo, e isso é bem pessoal, tá? É um entendimento meu disso, mas para mim é o modelo da pessoa que viveu altas emoções no intercâmbio, e ela ficou subindo e descendo em curvas, assim, em arcos, né, como vocês podem ver na imagem. E esse arco eu acho interessante porque ele é um arco de crescimento, mas ele é um arco de crescimento a partir de situações mais estressantes. Então, pessoalmente, eu acho que o perfil do estudante que a gente tem passando por isso é um perfil de estudante mais agitado, é um perfil de estudante que olha para a experiência e tem uma série de reações emocionais a essa experiência de uma maneira bem incisiva. Assim. E esse estresse, né, vai gerar um aprendizado. Então, vocês podem ver que é bem um espiral, né? Que vocês vão vendo. Quer dizer, a pessoa vai se estressando e aí depois ela se adapta àquilo e ela aprende alguma coisa e ela vai crescendo ao longo do tempo, ela se estressa um pouco, ela se adapta um pouco e a partir desse estresse ela vai gerando algumas aprendizagens e essas aprendizagens vão gerando um crescimento pessoal. Tudo bem, gente? Vamos seguir então, Ju, pode passar. Então, o que a gente pode fazer para ajudar esse estudante e essa escola e essa turma que vai receber esse estudante na sua sala de aula e esses professores que vão ter que dar conta das demandas desse estudante diferente na sua turma, para que eles se sintam bem, que eles consigam se adaptar à cultura de uma maneira com crises de crescimento e não crises histéricas que a pessoa sai correndo chorando. Não que ela não possa sair correndo chorando, mas enfim, a gente gostaria de manter algum nível de bem-estar aí nessa vivência. Né? Então, primeiro, mostrar preocupação pelos sentimentos e pensamentos da pessoa, isso é empatia. Né? Então, a gente, ouvindo qualquer demanda, seja ela da escola, seja ela da família, seja ela do estudante, seja ela dos colegas, mostrar preocupação, entender que você está lidando com pessoas que estão passando por coisas que podem ser bem estressantes. E o que você pode fazer para ajudar. Depois, comunicar muito claramente o que vai acontecer e onde vai acontecer. Eu costumo dizer que uma das coisas que mais relaxa as pessoas é o senso de previsibilidade. Isso é importantíssimo.
nós, enquanto seres humanos, detestamos o imprevisível. Isso, a cultura lida de uma maneira com o imprevisível, a gente tem teorias sobre isso, mas, independentemente da cultura, enquanto espécie humana, nenhum de nós gosta muito de imprevisível. Algumas culturas lidam de uma maneira com o imprevisível, outras lidam de outra maneira com o imprevisível. Mas ninguém é super feliz com o imprevisível. O imprevisível nos deixa ansiosos, né? Porque você não sabe o que vai acontecer, a gente tende a ver as coisas de uma maneira um pouco mais negativa, quando a gente não tem controle sobre elas. Então, quando você comunica o que vai acontecer, você está ajudando a pessoa a ter alguma previsão do que é possível ela esperar de uma determinada situação. E quando você faz isso, a pessoa relaxa. Quando a situação foi prevista anteriormente, a pessoa tende a lidar com ela melhor quando ela acontece. Tem um estudo bem interessante com crianças, com pais de crianças adotadas, que de certa forma é uma maneira de lidar com uma cultura diferente, né? Você adotar alguém que foi criado de uma maneira e você vai lá e tentar fazer de outra maneira. Tudo que fala sobre tanto que os pais lidam bem ou mal com respostas de agressividade em crianças adotadas versus o quanto que os pais lidam mal com respostas de agressividade com filhos biológicos. E o interessante é que pais adotivos se adaptam muito melhor à agressividade dos filhos adotivos do que os pais biológicos. E uma das explicações para isso, até porque a maioria das pessoas, quando leu esse estudo, estava esperando exatamente o contrário, quer dizer, se o filho é teu, tu fica menos nervoso do que se o filho não é teu, biologicamente falando, é que os pais adotivos, eles tiveram uma preparação para esperar que aquela criança fosse agressiva. Porque é isso que a gente instrui a pais adotivos. Seu filho vai ser agressivo porque ele vai te testar, porque ele veio de um contexto muito complicado, etc. Então, os pais adotivos, eles estavam totalmente preparados para aquilo. Quando aconteceu, não foi uma surpresa. Foi algo que eles já estavam, assim, contando os dias. Quando é que meu filho vai ser agressivo? Então, em comparação aos pais biológicos que estavam esperando seu filho ser um santinho porque eu que criei, eu sei como é que foi, os pais biológicos não estavam esperando que aquilo acontecesse. Então, quando aconteceu, eles não sabiam o que fazer. Os pais adotivos já estavam esperando e já tinham recursos para lidar. Então, é interessante que quanto mais você prepara a pessoa para o imprevisível, mais tranquila ela fica quando o imprevisível acontece, porque ele deixa de ser tão ameaçador. Então, quanto mais a gente explicar o que vai acontecer, quanto mais possibilidades a gente der, mais tranquilo vai ser essa transição para todo mundo. E, por fim, tentar conectar o estudante, se conectar ao estudante, né? Por exemplo, contando uma situação semelhante que você viveu, como você resolveu, enfim, compartilhar experiências que você teve com o estudante. Você não precisa contar da vida, mas compartilhar algumas experiências pode ajudar a pessoa também a redimensionar um pouco aquilo que ela está vivendo e pensar em estratégias melhores para lidar com aquela situação. Pode passar, Ju. Gente, Ju, acho que vai fundo, porque assim, eu gastei praticamente todo o tempo, desculpa. Tranquilo. Acho que tu conseguiu trazer bastante, assim, essa teoria que a gente poderia levar, sei lá, o dia inteiro falando, né, Paty? Que a gente normalmente, nos treinamentos, nos eventos que a gente organiza, tem bastante coisa para a gente aprofundar ainda mais nessa discussão, enfim. Mas a gente conseguiu, você conseguiu direcionar para os aspectos mais, assim, que eu acho que eles podem levar mais, que tem mais a ver com essa experiência de integração na escola, assim, e nesse começo de relacionamento com as escolas, com as turmas e com o próprio intercambista mesmo, que está acabando de chegar para esse caso do ciclo do NH. Né? A gente viu, então, que não tem um modelo perfeito, então, mas esses modelos eles nos ajudam, né, a passar dessa parte concreta para algo mais tangível, né, que a gente consegue identificar alguns pontos e como a gente pode apoiar. Então, acho que isso também
traz elementos tanto do nível afetivo como comportamental e cognitivo, né? Então, são modelos bastante importantes que dão fundamento ao trabalho do voluntário, né? E espero que vocês usem bastante. E aí eu trouxe aqui essa lâmina, né? Que mostra basicamente o que seria nosso objetivo educacional, né? A gente sabe que o UFS é uma organização educacional e o nosso objetivo final é trabalhar com pessoas, né, nesse movimento tanto de envio como de recebimento. A gente faz bastante operação, né? Tipo, eu sou conselheiro, eu trabalho só. Às vezes a gente meio que segmenta, né, o nosso trabalho, outras vezes não, né? Quando o comitê tem poucas pessoas, elas têm que fazer muito de tudo, mas o nosso objetivo é que a gente consiga atingir, tornar cidadãos globais. Então, o nosso objetivo, não sei se vocês já conhecem aquela piramidezinha, que ela traz objetivos pessoais, né, que é que, no caso, a gente quer, no final das contas, que nosso estudante seja capaz de transformar as experiências que eles tiveram, né, no caso, os desafios, em oportunidades de se conhecer, de crescer e de ser uma pessoa melhor, né, de ser uma pessoa que realmente se conheça a partir dessa experiência do intercâmbio. Então, por isso que a gente tem todas as orientações, tem todo esse apoio por trás da experiência em si, né. A gente também quer que no final da experiência o intercambista ele tenha motivação e também habilidade, né? Porque além do aspecto motivacional, tem aquela parte do conhecimento, na verdade tem a habilidade da atitude, né? Então, são aqueles 3 componentes: conhecimento, habilidade e atitude. Então, é aquele intercambista que tem essa habilidade de comunicar em ambientes diversos, né? Ambientes multiculturais, e ele está exposto a isso. A gente proporciona para ele esse tipo de aproximação, né? Trazendo o intercambista para cá, ou até mesmo quando a gente envia nossos brasileiros para fora. Outra coisa que a gente quer ver no final da experiência, quando o intercambista está integrado, ele está adaptado, é que ele possa avaliar seus próprios valores e inspirar, esteja aberto para inspirar o crescimento de habilidades pessoais, né? Então, ele possa aprender com os valores de outras pessoas, mas ele também possa dosar um pouco do que é que ele traz e o que é que ele conquistou vivendo aquela experiência fora do país, né? Então, é um pouco desse aprendizado, né? Do que é que ele conseguiu em termos de conhecimento, compreender, e como ele volta para o país dele cheio dessa possibilidade de avaliar realmente. E, por fim, essa questão da consciência global. A gente sabe que os nossos intercambistas, a gente quer, né, a gente almeja isso, que no final da experiência ele possa ter empatia com outras pessoas e de diferentes contextos, ele possa, independente do que ele venha fazer no futuro, mas que ele seja uma pessoa que se importe com o outro ser humano, independente de onde ele venha. Então, a gente tem hoje em dia questões muito gritantes, assim, né, bem atuais, por exemplo, dos refugiados e tantas outras questões que a gente sabe que o quão importante é essa experiência de você vivenciar a cultura de um outro país, né, e você se sentir parte realmente daquela cultura. Então, isso é o que a gente chama de cidadão global, e o nosso objetivo realmente é que a gente consiga ativar cada vez mais cidadãos globais ativos. Então, a nossa ideia é que a pessoa que venha para o nosso país, ela possa voltar para o país de origem e consiga fazer mudanças no seu próprio país, né? Então, tendo todo esse embasamento e tendo todo esse suporte que a gente pode dar para eles. Agora, para a gente falar, eu juro que eu vou tentar resumir um pouquinho, e vocês vão ter acesso a isso, né? No e-mail de vocês, eu vou mandar ainda hoje,
as LSOs, como eu falei, os handouts e essa apresentação também. Então, uma plataforma que a gente tem com bastante atividade, principalmente para trabalhar com professores, é essa dos Estados Unidos. Vou tentar abrir aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Eles dividem em diferentes tópicos e vocês podem escolher de preferência. Então, tem direitos humanos, estudos culturais, consciência cultural global, a questão mais de educação, ativismo social e aprendizagem intercultural. Então, por exemplo, esse daqui de aprendizagem intercultural. A gente tem, vocês conseguem ver? A gente tem atividades que vão de 30 minutos, de 15 minutos a 30 minutos, e elas podem, por exemplo, vocês conseguem levar elas por exemplo, para trabalhar com estereótipos, né? Então, essa aqui que eu cliquei. Então, vai que a escola só te dê 30 minutos, de 20 a 30 minutos. Você pode dar uma olhada nesses materiais e falar, olha, a gente pode trabalhar esse tópico, já tem tudo que já bem preparado, né? Desde os materiais, a atividade em si e o que é que você pode discutir a partir dela. Então, eu acho que então, como eu falei, tem todos aqueles tópicos e em cada um deles tem uma gama de atividades, né, que vocês podem se inspirar e levar para as escolas como sugestão mesmo, né, de tipo, nesse primeiro momento de integração, enfim, ou até mais para frente de vocês, de repente, conseguirem espaços dentro da escola de, por exemplo, cada mês vamos trabalhar um tópico, né? Acho que também é uma proposta bem legal e caso vocês tenham, né, dúvidas ou, por exemplo, queiram ajuda na parte de tradução ou adaptação para a nossa realidade, a gente pode também conversar, enfim, é só falar comigo e a gente conversa, tá bom? Mas esse eu acho que é um material bem completo e a maioria das lições são bem curtinhas, bem adaptáveis também e vai estar o link lá no e-mail. Vocês podem ler com mais calma e a gente pode ir conversando com mais calma, tá? Outra coisa que eu criei, né, que foi até a demanda de uma voluntária lá de Minas, da região Minas, é que ela queria um dos IFs, que é nosso parceiro, tinha pedido uma manhã de integração. Então eu fiz para ela esse documento que ele traz algumas informações práticas para as escolas que estão recebendo, né? Então vão desde a dicas bem assim básicas, né? Mas que acho que para a escola, principalmente, por exemplo, que está recebendo pela primeira vez, é super interessante. Então, por exemplo, essa dica, né? É importante ter em mente que o intercambista vem de outro país, onde ele tem outra cultura e foi criado com outros valores. Nossos valores e atitudes para nós são naturais e fazem sentido. O mesmo vale para eles. Então, é importante ter clareza e transparência ao explicar-lhes nossos valores, as normas da escola e o que se espera deles desde o princípio. Essa dica é assim, uma dica de ouro. E, assim, para quem está recebendo pela primeira vez, para quem está sendo conselheiro pela primeira vez, eu sugiro sempre que a pessoa conheça um pouco da escola, do perfil, da cultura organizacional, até para não ter aqueles conflitos que a Paty mencionou mais no início, né? De tipo, você pode dar um alerta para o intercambista de que, por exemplo, naquela escola, todo mundo chega 15 minutos depois da aula, ou então naquela escola tem que chegar 5 minutos antes, porque senão você vai ser mal visto pelos professores, pelos alunos, coisas desse sentido que são simples para quem já é daquela cultura, mas para quem vem de fora isso pode afetar bastante, né, a integração. Então, eu vou compartilhar com vocês podem ler com mais calma, mas tem, né, essas dicas de iniciar.
de início, na real. E aqui abaixo tem uma agenda que vocês podem compartilhar com a escola e construir também. Tipo, se a escola tiver só, por exemplo, 3 horas ou 1 hora, vocês podem cortar, né, alguns desses tópicos e escolher as que vocês tenham preferência. Então, eu separei essa agenda com os objetivos, o tempo, que seria uma manhã ou uma tarde, e vocês podem também fazer alterações, e os tópicos, né? Que aí tem a apresentação, expectativas, apresentação do intercambista, né? Pensando que essa seria uma atividade bem no início da experiência, e vocês podem ainda pedir esse espaço na escola para esse ciclo, e caso vocês consigam, acho que seria bem legal a gente ter esse feedback de como foi, conseguimos. Acho que a gente pode também criar esse grupo até no próprio grupo do Facebook, né? Ou até no e-mail que eu vou mandar para vocês. Vocês podem dar esse feedback, que acho que é bem importante para a gente ir construindo essa rede, né? Já com os resultados que a gente tem dessas atividades. Acho que tem alguém perguntando. Gente, eu tô gostando muito. Parabéns. Me perdoe, mas tá caindo um temporal aqui no meu negócio, coitado. Que nesse dia foi interrompido na minha região. Meu telefone vai descarregar. Obrigada, Patrícia. Juliana. Obrigada, Johnny. A gente que agradece. Vai dar pra ficar. E tá sendo gravado, né? Então, qualquer coisa você vê o finalzinho da gravação, enfim. Mas a gente tá chegando também no final. Eu tô só mostrando esse documento. E aí ele vem todo... Esse daqui é basicamente um documento que vocês podem mandar para a escola, tá? Como sugestão da atividade que vocês querem fazer. Então, já está tudo prontinho, vocês podem botar só aqui o nome do comitê, mudar o rodapé e também mudar, tipo, se vocês não querem falar sobre... não querem trazer o intercambista naquele momento, querem fazer depois, né? Ou então, se vocês querem falar só sobre o que é cultura, não falar de comunicação naquele momento. Então, vocês podem fazer uma adaptação da agenda e mandar para a escola como uma proposta formal, né, de momento para essa integração do intercambista que pode acontecer caso eles cedam espaço, né, para vocês falarem com a turma ou com os professores. Eu sugiro que, se vocês querem fazer treinamento, um momento de integração, que seja separado, né, para professores e para os estudantes, né? Aí aqui eu vou também mandar para vocês a LSO mesmo da integração, que é algo que vocês internamente podem ter para a atividade. Então, tem também o objetivo, tempo, materiais, né? E aí vem a descrição passo a passo, né? O que é que vocês precisam realizar. Então, é só ler, tá bem simples. Segue aquele nosso estilo de aprendizagem experiencial, né? Bem no estilo do AFS, né? De ser bastante dinâmico. E tem alguma outra pergunta, Paty? Não. Não, tem sim. Não tem. Só dizendo legal. Então, tá tudo bem explicadinho e bem focado mesmo no intercambista dentro da escola. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia dessa atividade de expectativa, né? Aí eu trago a questão do dia a dia do intercâmbio. Então, a ideia seria dividir os estudantes em 3 grupos e eles apresentariam em forma de teatro, por exemplo, o pior dia para o intercambista na escola, o melhor dia para o intercambista na escola, ou o dia mais normal para o intercambista na escola. Isso pensando em que, justamente nessa empatia, né, de que os colegas de turma, eles possam se colocar no lugar do intercambista, de como pode ser difícil para eles, né? Eu acho que isso pode sensibilizar os outros alunos a estarem abertos, né? A se mostrarem como
à disposição para aquele intercambista que pode não estar entendendo direito ou que pode estar sofrendo algum bullying, né? Isso tudo pode acontecer dentro da sala de aula. E aí eu falo do gráfico da experiência, que a gente já comentou hoje, enfim, aí aqui tem a parte da apresentação do intercambista, que você pode trazer ele para falar um pouco sobre ele, a expectativa dele, enfim, sobre a própria cultura do país que ele veio. E aí a gente parte para falar de comunicação e de cultura, né, aquela parte do iceberg, e desenhos culturais, que é um pouco dessa parte de estereótipos e cultura, enfim. E o encerramento. Então, é uma LCO bem simples de fazer, mas que eu acho que surte bem efeito para uma turma que está recebendo intercambista, para uma escola que esteja recebendo, tanto seja pela primeira vez, como para uma escola que esteja recorrentemente sendo escola hospedeira, tá? Temos alguma outra pergunta? Apareceu aqui para mim. A Isabel está dizendo que está muito explicado, que ela já foi minha hospedeira e já passei por todas essas fases. Parabéns. Obrigada, Isabel. Obrigada, que bom que vocês estão gostando. E outra coisa que eu ia falar é que, justamente, para as atividades, a gente recomenda que, se você quer fazer um treinamento também para professor e a escola oferece esse espaço, né? Aí a gente tem também essa LSO para treinamento de professores, que também, deixa eu ver se eu acho aqui, que é essa daqui, que é, só um minutinho, que também seria de 4 horas, mas vocês podem fazer ela mais enxuta, a depender do tempo que vocês consigam junto com a escola, porque a gente sabe que nem sempre os professores têm essa disponibilidade toda, mas só de você conseguir dialogar com a escola e explicar um pouco do nosso trabalho, né, dentro da UFS, do que é que a gente faz, né, e se colocar à disposição também, acho que isso já ajuda bastante, de ter esse apoio do voluntário dentro da escola. Então, isso aqui também vocês podem ler com calma e tirar dúvida caso elas surjam, mas também a gente trabalharia com cultura, valores, um pouco do modelo DIVA, que acho que para o professor é bem importante. E esse questionário para os professores, que eu acho que é bem legal, que é justamente essa questão deles entenderem um pouco alguns comportamentos que o intercambista pode fazer, tipo, se ele está muito quieto, o que é que ele pode estar fazendo, e aí tem a ver com essa parte de comunicação, enfim, e só da gente estar discutindo com eles esses tópicos, eu acho que já é um ganho bem grande para a escola, que muitas vezes não tem isso no seu dia a dia, né, e muitas vezes as escolas ficam bem indecisas, sem saber direito o que fazer, como avaliar, ou como realmente integrar aquele intercambista que vem de países bem distintos. E é basicamente isso, né, que a gente tinha conseguido compilar para vocês, de atividades e dicas, e agora a gente queria ouvir um pouco de vocês também, bem rapidinho, se vocês quiserem compartilhar o que é que vocês já fazem, assim, dentro do comitê, porque a gente sabe que muita gente faz bastante coisa e às vezes nem chega pra gente, né? E se vocês quiserem explicar alguma atividade que vocês já fazem, ou tirar alguma dúvida, podem ficar à vontade, esse é o espaço para a gente realmente debater um pouquinho. Acho que a gente pode ter, sei lá, 10 minutos desse momento. Então, se vocês quiserem falar, só levantar a mão ou escrever aqui no chat que eu ligo o som de vocês.
A Cristina está falando, na nossa escola temos momentos de acolhida e pensei em fazer essa apresentação nesse dia. Uhum. A Claudineide está dizendo que a escola parceira daqui tem cobrado uma atividade do FS dentro da escola para divulgar o programa. Vocês podem nos ajudar com ideias para esse evento? Quem sabe libera o áudio da Claudineide, dela nos explica um pouquinho como é que vai ser, quanto tempo vai ter, e a gente pode pensar em algo sim. Tô tentando liberar aqui, Paty, mas eu acho que a Claudineide estava sem microfone, não é? Então, acho que... Pode ser, é verdade. É. Então, diz que a escola parceira tem cobrado uma atividade dentro da escola para divulgar o programa. Bom, Claudinei, de repente escreve aqui pra gente no chat, tipo, quanto tempo vocês vão ter para essa atividade, só pra gente, qual seria o objetivo central, assim, pra gente ter uma ideia melhor de como ajudar. Não sei se eu estou escrevendo, tá? Não sei se não aparece quando você escreve. Verdade. Porque dependendo do que a escola queira, né? E do que o comitê também possa oferecer, mas a gente pode fazer tanto no esquema de apresentação, como Feira das Nações, que aí o intercambista pode falar um pouco sobre o país, e talvez não tanto nesse início, assim, na chegada, porque ele não vai ter tanta familiaridade com o nosso idioma, e também não vai poder ter essa comparação, assim, né, da cultura dele com a daqui. Ele ainda está muito recém-chegado. Mas eu acho que vocês podem, talvez, caso a escola tenha interesse, fazer um momento, sei lá, no terceiro ou no quarto mês dele, para essa apresentação sobre a cultura dele. Né? Ele pode falar até mesmo o que ele tem achado de diferente, né? E isso também pode ser lá para o final da experiência, que eu acho que eles talvez estejam mais à vontade. Mas eu não sei, de repente tá cobrando deles agora, de repente eles querem uma coisa mais para daqui a pouco, assim. Eu fiquei pensando, se não puder, tipo, levar um estudante é sempre bom, porque um estudante é nosso cartão de visitas, assim. Então, isso é uma coisa bem legal de fazer. Mas eu tava pensando, Ju, lembra aquela palestra que eu dei? A gente tem um LCL sobre isso, né? Sobre cidadania global. Sim. Uhum. Porque eu acho que para divulgar o nosso trabalho, o que a gente faz em última análise é difundir cidadania global. Tipo, a gente quer que as pessoas sejam mais competentes para lidar com as diferenças. É isso que a gente quer, né, delas, assim. Então, tem uma palestra que eu dei, vocês não precisam fazer em modo de palestra, mas tem uma palestra que eu dei e que eu falei sobre como o mundo está intolerante e como, a partir desse intercâmbio de culturas, a gente pode pensar em maneiras de ser mais culturalmente aberto e o quanto que isso vai fazer com que a gente respeite mais as diferenças e, por consequência, que a gente se torne cidadãos globais e que a gente possa promover a paz e a justiça, enfim. Então, a gente tem uma LCO sobre isso, que dá para compartilhar com vocês, e vocês podem dar uma lida. É algo um pouco mais expositivo a princípio, mas vocês podem misturar, tipo, vocês podem dar uma palestra mais curtinha, com base nessa LCO, para falar um pouquinho de cidadania global, e depois vocês podem fazer alguma dinâmica para as pessoas se conhecerem, como, por exemplo, dá para fazer uma dinâmica de espaço pessoal, de bolha pessoal, aí você coloca as pessoas uma na frente da outra, aí você pede para elas se afastarem ou se aproximarem. E a gente tem LSO sobre isso também, né? Que é uma LSO sobre estilo de comunicação, né? E aí vocês podem fazer com que as pessoas conversem sobre como elas se sentem mais
confortáveis conversando, como elas se sentem mais desconfortáveis, para falar de comunicação não verbal, por exemplo. Paty, a Claudineide respondeu que o espaço é aberto, eles podem escolher a data, né? O comitê pode escolher a data e a ideia é divulgar o nosso trabalho. Então, acho que também vale um pouco do que a Paty falou, e vocês podem também fazer stands, se for o caso de talvez divulgar essa parte dos programas que a gente tem, né? Até para voluntariado, para recebimento, né? Vai que vocês consigam novas famílias hospedeiras naquela escola, mas eu acho que é sempre interessante ter essa prática de atividade experiencial, né? Porque eu acho que isso marca muito as pessoas, além de ser uma coisa que a gente que é muito a cara do UFS, né? Então a gente tem muito material com a atividades já prontas, né? Então vocês poderiam escolher um ou outro tópico, pode ser comunicação, pode ser estilo de aprendizagem, enfim, vocês podem ver o que está mais assim interessante para vocês naquele momento, e a gente vai compartilhar para vocês agora algumas dessas LSOs, e vocês podem dar uma lida e ver o que vocês ficam mais confortáveis também de fazer, né, dentro daquela escola. Também pode ser algo que tenha a ver com aquela escola ou com a temática que a escola esteja trabalhando naquele ano. Vocês podem também conversar, né, com a coordenação e chegar num acordo. E ter esse momento também mais de propaganda, mas eu acho que a propaganda vem mais quando a pessoa conhece a gente por uma coisa que é legal, assim. Então, por isso que eu acho que essa parte de experiência, de ter uma atividade, como a Paty falou, é bem bacana, assim, né? Ainda mais que a gente está falando... Ela disse que eles podem ter os estudantes, né? Então, tem uma coisa que é legal de fazer, eu não sei o quão... É que eu não sei o quão aberta essa escola é, porque eu tenho umas ideias que são meio maluca e meio fora de contexto às vezes, mas tem uma coisa que é muito legal de fazer, eu já vi ser feito em outras escolas, que é tipo, o comitê tem, sei lá, 3 ou 4 estudantes, né? Não necessariamente todos estão naquela escola, mas todos podem ir naquela escola, né? Isso não é um problema. E dá para fazer, tipo, um evento que seja um almoço, e aí ao invés de ser um almoço, os estudantes levam um prato típico da cultura deles, assim, e os brasileiros também têm que levar alguma coisa. Então, e aí pode-se fazer um momento de apresentação, o estudante conta a história daquele alimento, como é que ele foi preparado, por que ele é preparado daquele jeito. Normalmente o estudante gosta de falar do seu país e das suas coisas, e o brasileiro adora comida. Então, uma atividade que você possa, cada um levar um quitute e compartilhar a história daquilo, é algo que todo mundo pode falar, que todo mundo tem uma receitinha em casa, é cultural, e o estudante conversa sobre aquilo, e ele fala sobre aquilo, e depois vocês podem abrir para outras coisas, tipo, o estudante falar do seu país, de como é que funciona, o que ele está achando engraçado, o que ele está achando estranho, enfim. E eu sempre acho que se levar comida, as pessoas ficam mais felizes, então condiciona elas a se sentirem bem. Né? Então, de novo, né, não sei se é uma ideia meio esdrúxula para as condições que te ofereceram, mas é uma ideia também. A Isabel acho que saiu, não sei se ela não estava ouvindo, alguma coisa assim. Ju, tu tem alguma coisa para complementar? Eu lembrei que a gente tem aquele manual que é do AFS Internacional, né, que tem, tipo, 200 e poucas páginas justamente sobre esse relacionamento com as escolas, vários tópicos, assim, e módulos que tratam desde a parte mais burocrática até ideias, e eles trazem alguns exemplos de ações e projetos para escolas locais. Então eu vou pegar essa parte específica, porque eles trazem exemplos lá do FS Hong Kong, FS Ghana, de tipo envolver a escola em algum projeto com a cara do intercambista, digamos assim, né? Então, por exemplo, o intercambista pode trazer alguma ideia que tenha na sua comunidade ou na sua escola e trazer para a sua turma. Então, como um projeto que eles queiram construir durante o ano, ou até mesmo alguma ação específica, né? Então, acho que o FS Argentina e Uruguai, eles fizeram uma ação de
promover o uso sustentável de sacolas, né, de sacolas de mercado. Então, é também uma possibilidade de vocês verem alguma ação específica que pode envolver, no caso, os estudantes e a escola como um todo, né? Acho que pode... vou passar para vocês esse material, vocês podem ter ideias e desenvolver isso a partir do contexto em que vocês estão, né? Vai depender muito do estilo de quem é o intercambista que vocês estão recebendo, né? E também da proposta educacional da escola, né? Então, acho que vou anotar aqui também para colocar nesse combo de de materiais que eu vou compartilhar para vocês. Mas, além dessa questão da comida que a Paty falou, que acho que também concordo muito, né? Tem a parte de esporte também, não sei, dependendo da escola, eles podem ter alguma Olimpíada, alguma coisa específica, vocês podem pensar em algo nesse sentido, de organizar alguma coisa para, sei lá, respeito à diversidade, ou para que o intercambista fale um pouco sobre como são os esportes no país dele, enfim, para que ele possa trazer um pouco de contribuição, né, e agregue para aquela escola algo que seja da cultura dele, né? Ou até mesmo na parte de artes e cultura da escola. Desculpa, Paty, não te ouvi. A Claudinei está pedindo para a gente mandar essas ideias por e-mail. Sim, a gente pode mandar. A Ruth está dizendo, essa ideia fazemos anualmente no Jantar das Nações. Comidas internacionais de cada país e sobremesas típicas brasileiras. Além da gastronomia, é noite cultural com participação das famílias, escolas, voluntários. Na festa de Natal fazemos o contrário, sobremesas feitas por cada intercambista, típica de seu país e comidas brasileiras. Muito legal. Usando comida é sempre Ju, eu não sei se tem mais dúvidas, mas a gente já passou bastante do horário que a gente prometeu. Então, a não ser que vocês tenham alguma coisa mais, assim, mais precisada de ser dita, não sei se vocês querem nos dar algum feedback ou escrever alguma coisa aqui no chat, mas só para a gente também não tomar muito tempo de vocês, né? A gente sabe que a gente se organiza e isso toma bastante tempo na nossa vida, então a gente também não quer passar muito do tempo, né, Ju? Sim, com certeza. Acho que foi bom ouvir um pouco de cada comitê, assim, acho que é bom saber que tem escola já querendo, né, atividades, e eu espero que esse webinar sirva, né, de inspiração e os materiais que a gente vai mandar. E a gente quer ouvir também depois, né, como é que foi isso, e também já saber que tem comitê que faz a atividade e acho que pode inspirar os outros a trazer essas ideias para os comitês que ainda não fazem, né? Mas eu fiquei bem feliz com o webinar, acho que a nossa expectativa, né, Paty, que a gente estava combinando do que fazer, enfim, acho que foi bem legal, vocês interagiram bastante e a Cristina falou aqui que aprendeu muito, que bom, Cristina, acho que a gente fica bem feliz. Se a Paty quer falar mais alguma coisa, mas eu estou particularmente bem feliz, assim. Tudo certo, só agradecer a vocês pela presença, pela participação, enfim, acho que vai ser bem legal se vocês forem fazer a partir disso. E contem pra gente, né, por favor, a gente tem informativo semanal do FS, se vocês fizerem coisas de integração com as escolas, tirem fotos, mandem pra gente, tipo, um resuminho do que foi feito, e a gente tenta postar, né, no semanal. Então, isso eu acho que é bem importante, assim, né, da gente começar a registrar essas coisas e, enfim, mostrar para todo mundo o que a gente vem fazendo de boas práticas. Sim, nosso impacto, né, porque um comitê fazendo é muito bom, mas se mais gente está fazendo, a gente está levando cada vez mais, né, para conteúdos e isso que a gente tem, que é a nossa missão, né, de trazer esses conteúdos e orientar os intercambistas e ter uma qualidade no nosso programa. Acho que o informativo semanal serve muito para isso, então se vocês fizerem, justamente, a gente vai adorar saber mesmo. E eu vou mandar agora mesmo, vou compilar esses dados, mando ainda hoje, tudo isso que a gente falou, e a gente fica à disposição mesmo para dúvidas ou comentários que vocês tenham.
a partir de agora, tá bom? Acho que eu... Então, o pessoal está dizendo aqui, muito obrigada, aprendi muito, muito bom. Ai, que bom, pessoal, que vocês gostaram. Ajuda a mandar esses materiais e aí vocês vão ter nosso contato também. Então, qualquer coisa, por favor. Sim, perfeito. Então, obrigada, pessoal, pelo tempo, pela participação de cada um de vocês. Boa noite para todo mundo e a gente vai se falando. Obrigada, Paty, mais uma vez. Foi ótimo.